Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adassa, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje no podcast Agilistas. Eu sou analista de gestão de mudanças aqui na DTI Digital e hoje eu vou falar um pouquinho sobre gestão de mudança para vocês. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre gestão de mudança, a gente precisa definir primeiro o que é mudança, né? Então, mudança nada mais é do que a gente sair de um estado atual e ir para um estado futuro. E hoje a gente vive num contexto de um mundo que ele está se transformando de uma maneira cada vez mais exponencial. Tá tudo acontecendo muito rápido. Então a gente tem exemplos, né? Por exemplo, que antes a gente usava o telefone fixo, hoje a gente já usa o smartphone. A gente tinha, por exemplo, antes o uso de charrete quando o pessoal ia se deslocar, né, para algum lugar. E hoje a gente já tem, por exemplo, o carro elétrico. Então, assim, o mundo ele tá em constante transformação. E para que a gente se mantenha cada vez mais competitivo no mercado, a gente precisa se adaptar também. A gente tem até exemplos de empresas que pararam no passado porque não se adaptaram ao mundo hoje, né? Então, por exemplo, aquela Kodak, não sei se vocês se recordam, a revolucionária da fotografia, ela parou no tempo porque ela não conseguiu se adaptar, né, e se atualizar. A gente tem também a situação do Yahoo, que ele encerrou as operações no Brasil e demitiu 1.600 funcionários. Então, assim, quem não se adapta fica pra trás. E por que às vezes a mudança ela é tão difícil, assim, pra gente, né? Às vezes a mudança, né, a chegada do novo, ela traz muita incerteza. Medo, né, do que pode vir pela frente, né, o que vai acontecer. Às vezes perda de poder e controle sobre a situação, né? Algo que eu não consigo controlar, será que eu vou conseguir me adaptar? Às vezes o ego também faz com que a gente fique receoso em mudar, né? Poxa, eu vou ter que me colocar numa situação de ser aprendiz de novo, já sei tanto, né? Então vou ter que me colocar numa situação de aprender novamente para eu conseguir fazer isso de uma maneira diferente. Às vezes o apego ao passado, né? Isso é muito natural do ser humano. A gente vai pegar aquilo que é familiar e às vezes até experiências passadas que foram frustrantes, né? A gente tem receio de, às vezes, adotar uma nova mudança porque a gente tem experiências negativas, né? Os traumas passados. E, às vezes, até medo do fracasso, né? Medo da gente não conseguir se adaptar. Então, tudo isso vem à tona, né? E uma frase que eu gosto muito, que o Rick Godwin fala, é que uma das razões pelas quais as pessoas, elas resistem à mudança é porque elas se concentram no que elas têm de abrir mão e vejam no que elas têm de ganhar. Quando a gente fala de passar por uma mudança, né? Cada um de nós, como indivíduos, a gente passa por uma curva, né? Então, às vezes, a gente passa pela fase de choque, pela fase de negação, por uma fase de frustração, né? Às vezes, reconhecimento ali de que as coisas estão de fato diferentes, né? Às vezes, raiva é um sentimento comum, até que a gente começa a experimentar, né? Ter um engajamento inicial ali com a nova situação e a gente decide, né? Aprender a trabalhar com a nova situação, a gente cria um sentimento mais positivo até que a gente seja um novo indivíduo ali, né? Com mudanças integradas. E a ideia aqui de gestão de mudança, quando a gente fala por toda essa fase, nessa curva dos indivíduos, nada mais é do que a gente querer encurtar ela. Então eu sei que cada um de nós vai vivenciar uma curva da mudança que é diferente, né? Cada um passa por uma curva diferente, uns pulam alguns estágios, e a gestão de mudança, ela quer que o novo, né, essa nova mudança, ela seja o menos dolorida possível, por assim dizer, né? Então a gente quer encurtar essa curva, né? E aí, quando a gente fala isso em contexto de projetos, principalmente, a gente entende que para cada ponto da curva, a gente precisa criar alinhamento, maximizar a comunicação, reforçar a motivação, desenvolver as capacidades e compartilhar as experiências. Então, assim, para ficar mais nítido para vocês, né, o que não é gestão de mudança? Não é uma ação impulsiva, né? Às vezes começou um projeto, é ignorar as resistências, né? Não considerar, né? Não conversar, nem trabalhar alguma coisa pra gente mitigar elas. E top-down autoritário, né? Então, mudanças impostas ali de cima para baixo sem envolver aqueles que serão diretamente afetados. E quando a gente fala do que é, então, gestão de mudança, nada mais é do que ter um planejamento estratégico, seguir com uma comunicação eficaz, dar suporte, treinamento, gerir resistências. A gente costuma dizer que a gestão de projetos prepara a solução para a organização, enquanto que a gestão de mudança, ela vai preparar a organização para a solução. A gestão de mudanças, ela vai liderar, né? Ela vai usar um conjunto de ferramentas para liderar esse lado humano da mudança para alcançar um resultado esperado. E aí tem uma série de metodologias que nós usamos para orientar e nortear esse trabalho. Uma das mais famosas é o ADKAR. Ele é uma metodologia desenvolvida pelo ProSci, né? E ele traz
várias perguntinhas para orientar isso. O A do Adhikar significa criar consciência nas pessoas da necessidade da mudança. Então, assim, por que agora? Se a gente não mudar, o que isso impacta no meu futuro? Então, a gente vai trabalhar a conscientização das pessoas. Depois, quando a gente vai pro D, que é o desejo, os motivadores pessoais. Então, quais são os motivadores pessoais, né? Quais são os benefícios daquela mudança para as pessoas? Depois disso, a gente tem a letra K, que é o knowledge em inglês, né? Que é conhecimento. Saber, dar todo o conhecimento teórico para que as pessoas elas saibam como mudar. Então, o que é necessário saber durante e o que é necessário saber depois, né? Dessa mudança. Depois, a gente tem o A, que é o ability em inglês, que quer dizer a habilidade. Então, assim, nada mais é que a habilidade para implementar esses novos comportamentos necessários, né? E até que a gente tem o R, né? Que é o reinforcement, que é de reforço, né? Então, assim, como que a gente sustenta essa mudança? Tem uma outra metodologia também que a gente fala, que é a de Kotter, que ele traz da gente criar um senso de urgência, né? Então, o que é essa mudança necessária? Eu crio um senso de urgência da necessidade da mudança. Por que a gente tem que mudar agora? Por que a gente tem que mudar hoje? Se a gente não muda hoje, o que acontece? Depois a gente forma ali as coalizões necessárias, então as alianças, né? As alianças aqui com a liderança, porque a gente entende que sem liderança não há mudança que se sustente. Depois a gente desenvolve ali uma visão para mudança, né? Uma narrativa para contextualizar a organização do porquê que essa mudança está acontecendo. A partir daí a gente comunica essa visão, né? Para as áreas, para os times. A gente capacita as pessoas para ação. Junto disso a gente vai gerando essas vitórias de curto prazo, né? E aí a gente implanta as mudanças na cultura da organização, para que isso esteja na cultura e isso não se perca, né? Para que as pessoas elas não voltem a fazer da maneira antiga. E aí, gente, dentro desse contexto, tem uma série de análises também que a gestão de mudanças ela faz. Então, a gente tem primeiro que identificar ali as características da mudança, né? Avaliar a organização, se ela está pronta para esse tipo de mudanças. Tem várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo. Qual que é o nível de complexidade? Qual que são os riscos, né? Então, a partir daí, criar também estratégia de gestão de mudança, avaliar também as competências da equipe, identificar os sponsors e stakeholders, né? Que são as partes interessadas, avaliar também as competências do sponsor que a gente fala, né? Porque a gente precisa de um patrocinador ativo e visível que fale sobre a mudança, porque, de novo, lembra, sem liderança não há mudança que se sustente. Então, o sponsor, ele tem um papel fundamental nesse processo, né? Obviamente que ali num processo, quando a gente já vai seguindo para reforçar a mudança, a gente vai muito num olhar de coletar e analisar feedback, né? Ouvir o time, analisar a eficácia da própria gestão de mudanças, né? Das estratégias que tomamos, se estão sendo efetivas, se não estão. Desenvolver ali planos de ação corretivos, né? A partir das escutas que a gente vai ouvindo, porque a gente precisa estar o tempo todo fazendo correções de rota, né? Relacionadas à estratégia, para que a gente seja cada vez mais assertivo. Habilitar, de fato, ali os sponsors, né? A atuarem, as lideranças intermediárias nesse processo. Celebrar os sucessos, né? Iniciais e continuar reforçando a mudança e conduzir as avaliações, né? Das ações, né? Para entender o quão efetivo nós estamos sendo. Mas é isso que eu queria trazer, né? Espero que tenha dado uma noção aí para vocês entenderem um pouco mais sobre gestão de mudanças. Eu agradeço muito a oportunidade, contem comigo no que vocês precisarem. Sou muito fã desse podcast e contem com a gente nessa jornada. Muito obrigada.